No ar o Jornal da Noite MBC TV, vamos conferir o câmbio. Boa noite, iniciamos esta edição lendo um comunicado de imprensa do Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional. Comunicado referente a apreensões de ativos no âmbito da Operação Stop Branqueamento de Capitais. No seguimento da instrução do processo número 3/GCCCOT/2022, Operação Stop Branqueamento de Capitais, que corre termos no Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional, no qual inicialmente haviam sido constituídos 40 indivíduos nacionais e estrangeiros e 15 empresas como arguidos. Importa, ou seja, o Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional informa o seguinte: foram constituídas arguidas até então mais 33 empresas, elevando o número para 48, todas elas localizadas maioritariamente nas cidades de Nampula, Nacala e Maputo. De igual modo, das diligências até então efetuadas, resulta que o valor de 330.241.242,39 cêntimos de dólares, anteriormente indicado como tendo sido expatriado entre os anos 2019 a 2023, com alegação de importação de diversas mercadorias, subiu para 802.413.755 dólares e 32 cêntimos, equivalente a 50.752.670.023 meticais e 99 centavos, sem, contudo, as supostas mercadorias importadas que tenham dado entrada no país. Ainda no âmbito do mesmo processo, estão em curso diligências de apreensão de bens em conexão com os factos. Com efeito, até o momento foram apreendidos 54 imóveis, designadamente de hotelaria e turismo, estabelecimentos comerciais, instalações de empresas, residências, edifícios em construção e outras propriedades pertencentes aos arguidos. Foram igualmente apreendidos diversos bens móveis, dentre eles 13 viaturas. Dos 40 arguidos até agora constituídos, 6 estão em prisão preventiva, 3 em liberdade provisória mediante caução e os restantes encontram-se foragidos. Referi que os arguidos em questão são indiciados, entre outros, da prática dos crimes de branqueamento de capitais, falsificação de documentos, fraude fiscal, abuso de confiança fiscal, associação criminosa e uso de documento falso. Ainda no contexto da prevenção e combate ao branqueamento de capitais sobre os mesmos tipos legais de crime, foi instaurado o processo número 34/BC/GCCCOT/2022, no qual foram detidos 7 arguidos, dos quais 3 de nacionalidade estrangeira, que em sede do tribunal 4 foram restituídos à liberdade mediante pagamento de caução e 3 mantidos em prisão preventiva. Nos mesmos autos foram apreendidos um total de 54.143.364 meticais e 3 centavos, transferidos para a conta única do Tesouro. O Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional, em coordenação com o CERNIC e demais instituições relevantes na matéria, continua a encetar diligências dentro e fora do país com vista à recolha de provas, captura dos indiciados e à apreensão de bens associados ao crime. O Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional reitera o apelo no reforço dos mecanismos de controle interno das instituições públicas e privadas, bem como a colaboração de todos os segmentos da sociedade na prevenção e combate a este mal, que desestabiliza a economia, pondo em causa a integridade financeira do país.
Comunicado do Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional. Vamos então dar continuidade ao Jornal da Noite com outras notas informativas. O académico moçambicano Régio Conrado afirma que o adiamento da publicação das listas definitivas de candidatura dos partidos políticos para as eleições gerais de 9 de outubro pode descredibilizar o processo. Conrado reagia ao pronunciamento feito ontem em conferência de imprensa pelo porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, dando conta de que a divulgação passa para 17 de julho. Depois da Comissão Nacional de Eleições ter anunciado o adiamento da divulgação das listas de candidatura para a próxima quarta-feira, 17 de julho, alegando insuficiência de tempo para confrontar os dados apresentados pelos partidos, as reações não tardaram. O académico Régio Conrado afirma que a Comissão Nacional de Eleições está a criar situações para descredibilização do processo. A nossa Comissão Nacional de Eleições, mesmo que já tenha uma experiência de quase 30 anos e que fez grandes avanços no processo da credibilização dos processos eleitorais em Moçambique, ele ainda se encontra na encruzilhada de conflitos e lutas políticas muito específicas que muitas vezes prejudicam a credibilidade das afirmações que são feitas. O professor de Ciência Política entende que os argumentos apresentados pelo porta-voz da CNE não são convincentes. A ausência dos argumentos também pode mostrar que é provável que no interior da CNE estejam a haver um conjunto de lutas, de conflitos, de pressões, que, para este caso, haja uma tentativa de preparação da opinião pública nacional sobre, provavelmente, o desastre que poderá acontecer no dia 17, que é, portanto, da não validação da candidatura da CAD. Por outro lado, e já avaliando as perspectivas de desempenho dos partidos concorrentes no pleito de 9 de outubro próximo, o académico antevê uma disputa complicada. Venâncio Mondlane, para mim, é igual a CAD. Falar de CAD é falar de Venâncio Mondlane, porque o resto que está lá no interior não existe de forma nenhuma. A CAD é uma casca vazia. A Renamo, como partido, está efetivamente morto. Por duas razões. A incompetência da sua liderança, a incongruência dos membros séniores leva, de facto, a uma crise profundamente existencial deste partido. Não há dúvidas que a Frelimo tem uma base sólida, portanto, em termos de eleitores. Mesmo que nos últimos tempos a Frelimo seja contestada pela geração mais jovem, sobretudo a minha, 1990 para cá, contesta, de facto, parte das lógicas de governação que o partido tem. Régio Conrado falava esta quinta-feira em entrevista exclusiva à MBC TV, depois do anúncio do adiamento da divulgação das listas de candidatura pela Comissão Nacional de Eleições. O jornalista e investigador do Centro de Integridade Pública, Lázaro Mabunda, diz que não se surpreende com a recondução de Lúcia Ribeiro ao cargo de presidente do Conselho Constitucional, pois a instituição que dirige é que decidiu as eleições autárquicas de 2023. Já para Vítor Fonseca, da Ordem dos Advogados de Moçambique, o Presidente da República poderia verificar outras figuras de reconhecido mérito para o cargo. O jornalista e investigador do Centro de Integridade Pública, Lázaro Mabunda, afirma que a decisão do presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, de reconduzir Lúcia Ribeiro ao cargo de presidente do Conselho Constitucional já era esperada pelo seu papel no processo eleitoral. Se nós olharmos para as eleições autárquicas do ano passado, vamos perceber que o papel que ela teve. Então, e vai continuar a ter este papel. É por isso que a recondução dela no atual contexto é uma recondução natural e que praticamente eu pessoalmente já esperava que isso iria acontecer. Lázaro Mabunda considera a renovação de mandato da presidente do Conselho Constitucional tendo em conta as eleições gerais que se avizinham. Quem decidiu as eleições passadas foi, por exemplo, no município de Matola, na cidade de Maputo, foi o Conselho Constitucional. E isso estava claro. Foi claro. E quem decidiu as eleições, por exemplo, no Choco, foi o Conselho Constitucional. E isso esteve claro.
porque os juízes já tinham tomado uma decisão, mas o Conselho Constitucional invalidou aquela decisão, a dizer que não, eles não têm competência. Tudo bem, não têm competência, mas também não validou as evidências que os próprios juízes apresentaram, que eram claras. Por sua vez, o advogado Vítor da Fonseca defende a rotatividade no exercício dos cargos públicos e chama a atenção a Lúcia Ribeiro para optar pela imparcialidade. Queremos chamar à responsabilidade a própria Presidente do Conselho Constitucional, assim nestes 5 anos deve ser de forma contundente, de forma primordial, respeitar a lei, como também ainda teremos aqui numa fase da fase eleitoral, que já a 9 de agosto teremos, esperamos que ela seja imparcial em todas as vertentes. A recondução de Lúcia Ribeiro ao cargo foi feita através de um despacho do Presidente da República, tornado público na última terça-feira, 9 de julho. Lúcia Ribeiro dirige o órgão desde 2019. Já passam quase 2 anos desde o lançamento do pacote de medidas de aceleração económica, PAE, cujo objetivo do governo era a melhoria do ambiente de negócios no país. Entretanto, empresários entrevistados pela MBC-TV lamentam o facto de o PAE não ter ido ao encontro das expectativas. Desde agosto de 2022, Moçambique conta com um pacote de medidas de aceleração econômica que consiste em 22 medidas divididas em 2 conjuntos de reformas, sendo o primeiro o estímulo fiscal e econômico e o segundo a melhoria do ambiente de negócios, transparência, governança e aceleração da infraestrutura estratégica. Numa avaliação aos 2 anos da implementação do PAE, a economista e consultora de negócios, Denise Cortes, afirma que esperava ver mais resultados no incentivo às zonas econômicas e no desenvolvimento de pequenas e médias empresas. São elas que sofrem mais, porque a nossa economia não pode simplesmente esperar um investidor chegar, mas também temos que começar a incentivar mais quem cá está. E conseguirmos ter a política fiscal a trabalhar com a política monetária. As taxas de juros também afetam sobremaneira o fazer negócios em Moçambique, o custo de dinheiro é alto, não está acessível a qualquer um. Acredito que também é tarefa dos bancos fazerem o seu lucro, mas também é servir o mercado de uma forma mais agradável. Por sua vez, Elmer Manjate, membro da Câmara de Minas de Moçambique, esperava que o PAE reduzisse ainda mais os impostos para garantir maior investimento e impulsionar os negócios. Por exemplo, vou falar só do IVA. O Botsuana está a fazer 12%, nós ainda estamos nos 16%. A Angola está nos 14%, nós ainda estamos nos 16%. A África do Sul está por aí também abaixo de nós. Então temos que trabalhar estas componentes todas. Os empresários falavam esta sexta-feira em Maputo, à margem da mesa redonda de negócios Moçambique-Botsuana, promovida pela Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, em parceria com o governo, através da Agência para a Promoção de Investimentos e Exportação. O advogado Elton Dimbana defende o recurso à arbitragem laboral para o restabelecimento de equilíbrio na resolução de conflitos laborais no país. Dimbana entende que os tribunais usam mão pesada sobre a empresa com o intuito de favorecer o trabalhador. A evolução dos casos de conflitos laborais em Moçambique exigiu a criação dos Centros de Arbitragem e Mediação Laboral sob tutela do Ministério do Trabalho e Segurança Social. Entretanto, a nova Lei do Trabalho retira a obrigatoriedade da arbitragem. É nesse contexto que o advogado Elton Dimbana entende que os processos laborais no país são conduzidos com um protecionismo exacerbado ao trabalhador nos tribunais, o que, na sua opinião, impede uma sentença justa. O que as empresas têm sentido quando vão aos tribunais é que não estão em situação de igualdade de armas perante os trabalhadores. O que sucede muitas vezes é que o tribunal sente-se alguma, sente-se alguma mão pesada do tribunal quando um assunto acontece por parte do empregador, e o mesmo não se sente quando
se trate do trabalhador. Elton Dembana louva a existência de centros de arbitragem funcionais, pois são, no seu entender, uma alternativa mais justa na resolução de conflitos laborais. Esta entrada em funcionamento destes centros de arbitragem vai devolver um pouco a tranquilidade e a certeza às empresas do que prever nos termos da lei quanto ao fim ou destino de litígio. Refira-se que, apesar da obrigatoriedade da arbitragem laboral ter sido considerada inconstitucional através da nova Lei nº 13/2023, de 25 de agosto, que entrou em vigor no dia 21 de fevereiro do corrente ano, o processo continua com maior aceitação para a mediação de conflitos laborais. É tempo de espreitarmos a meteorologia. Boa noite, Mónica Mabai. Como se vai comportar o tempo amanhã? Muito boa noite, Isaac Nayen. Boa noite a todo internauta e telespectador da MBC TV. Vamos conferir a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Para a zona sul do país, Maputo prevê-se a máxima de 32 e a mínima de 15, Xai-Xai 30 e a mínima de 28 e a Terra da Boa Gente, em Inhambane, 28 graus e a mínima de 17. E para a zona centro do país, há continuação de um tempo frio com céu geralmente limpo, tendo a mínima 11 para a cidade de Chimoio, 13 e 17 para as cidades de Beira, Tete e Quelimane, respectivamente. E para a zona norte do país, Nampula prevê-se a máxima de 30 graus e a mínima de 20, Pemba 28 e a mínima de 22 e Lixinga 25 e a mínima de 11. Esta é a previsão do tempo para amanhã. Bom final de semana e nada de excesso. E assim pautamos o tempo e a informação reservada para este dia, sexta-feira, última edição da semana do nosso Jornal da Noite. Tenha um excelente fim de semana, bastante repousado. Boa noite e até segunda.